Oi, gente, tudo bem? Isamitiba, obrigado, minha esposa. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, ore por sua vida sentimental, tá? Ore bastante pela pessoa que você ama. Hoje nós vamos falar que a pessoa que te ama, e quando você ama alguém, o que vai ficar claro? Você não quer magoar essa pessoa, entendeu? E essa pessoa não quer te magoar, então vocês farão o possível para nunca machucarem um ao outro. É claro que a gente não é perfeito, né? A gente machuca as pessoas sem querer. Como assim? Você tá andando e esbarra em alguém, sei lá, né? Prejudica alguém sem querer. Mas quando há amor verdadeiro, eu acredito o seguinte, eu tava pensando sobre isso. Você dá um jeito de, sabe, de logo fazer com que as coisas voltem ao status quo, ao estado normal. Então você, sabe, faz de tudo para se desculpar, para secar as lágrimas dos olhos dessa pessoa que você ama, e para mudar se há alguma coisa que magoa essa pessoa, né? O seu cônjuge, né? É isso que ele vai falar hoje também. Ó, somos fiéis um ao outro, não por medo. Nossa fidelidade começa no desejo de não magoar o outro, de ajudá-lo, estendendo-se essa preocupação a todos os que moram nesta casa, aos menores detalhes do nosso dia a dia. Você nunca quer que a pessoa que você ama sofra, nunca, você prefere que seja primeiro você. Por isso que eu trouxe para vocês outro dia, falando sobre isso, que Deus me mostrou claramente que o certo é que os dois entrem em um casamento, né? Ou aprendam isso se já estão em casamento e não sabem, a lutarem para proteger um ao outro. Entende? Eu protejo você e você me protege. Agradeço a você por manter as janelas de nossa casa abertas para o sol da verdade. Agradeço por você, depois que o sol se vai, poder se sentar comigo para contemplar as estrelas e fazer-me apreciar na lua o brilho indireto do sol. Nessas horas voltamos a namorar como nos primeiros tempos. Agradeço por manter arrumadas as gavetas dos nossos móveis para que eu possa encontrar harmonia no nosso dia a dia. Agradeço por cuidar dos nossos horários e, sem se manter escrava do relógio, fazer da pontualidade um sinal de respeito mútuo pelas prioridades de cada um dentro de casa. Agradeço por manter a ordem no armário dos remédios. Assim podemos encontrar sempre o curativo certo para cuidar das feridas que a vida nos traz. Agradeço porque soube fazer de nossa casa um lugar sempre agradável e, na época em que as crianças eram menores, conciliar a bagunça natural com a arrumação possível, o que deixava os filhos felizes e não enlouquecia os adultos. Agradeço por ter sabido manter em nossa casa um clima gostoso, aconchegante, que sempre tenho pena de deixar e para o qual sempre sinto pressa de retornar. Agradeço por ter criado em nosso espaço, entre quatro paredes, algo que nenhum arquiteto ou engenheiro poderia conseguir. Essa energia mágica que alimenta as nossas almas. Olha que lindo isso aqui, né? Ele sente saudade, a hora que ele nem saiu ainda de casa, ele já sente saudade. E a hora que ele volta, ele sente pressa, ele diz, para voltar, né? E ele se sente tão bem na casa dele. Isso é bastante importante.
né, sentir-se bem em casa, porque a casa é o lar. Só que a pessoa com quem você casa, eu imagino que ela deve ser o seu lar. Você deve ter essa sensação de paz, de aconchego, de acolhimento, de pertencimento, né? Porque a fidelidade, hoje ele começa falando da fidelidade, que é uma fidelidade natural, não é por medo, é por causa do pertencimento. Você se sente pertencendo ao outro. E toda vez que você vê o sexo oposto, você imediatamente lembra do seu cônjuge. Você lembra da aliança que tem com esse cônjuge. Você lembra do respeito, da preciosidade que vocês têm um com o outro, do casamento, sabe? Muita gente diz que é fiel e mantém um casamento por causa dos uma Aqui não é isso que ele fala, não por obrigação, mas realmente por causa um do outro. Porque uma hora as crianças não são mais crianças, elas se casam, elas vão embora e ficam vocês dois, né? Agradeço por estar atenta a tudo, para que o lixo não se acumule em nosso quintal, para que as plantas não morram de sede, para que o nosso amor não morra de desnutrição. Agradeço por você ter sempre se preocupado com a nossa alimentação, pois se é verdade que o homem é aquilo que come, você sempre insistiu que nos alimentássemos de coisas saudáveis para ser pessoas saudáveis. Agradeço por saber interpretar a minha braveza como um pedido de socorro, a tristeza de um filho como um pedido de carinho. Enfim, agradeço por você, ouvindo ao longe o som de nossos passos, saber perfeitamente se estamos cansados ou alegres, resfriados ou apressados e, dependendo do caso, dispor-se a nos providenciar uma cama ou uma festa, uma aspirina ou uma refeição rápida e nem por isso menos gostosa, para quem só tem 5 minutos de almoço. Agradeço a você por ser essa mulher tão generosa. Aqui, quando ele fala que ela de longe já sabe, é muito aquele ditado malai que eu adoro, que é: quem ama conhece. Quem ama conhece, conhece pelo brilho dos seus olhos, o tom da sua voz, sabe o que está acontecendo com você, do que você precisa. A isso se chama cumplicidade, né? Que eu acho muito lindo. Isso aí é uma coisa que a pessoa ela quer ter com você, entendeu? Porque não é questão de tempo. Tem casais que podem passar a vida toda juntos e não ter esse tipo de cumplicidade. Isso é muito lindo, é muito raro, mas eu acho que todo mundo pode ter isso, né? Basta querer. Eu acho que a sensibilidade é uma coisa que você vai desenvolvendo, como eu falei há algum tempo atrás para vocês sobre quando você abre uma porta, é que nem hábito. Quando você começa um hábito, a hora que você vê aquilo já é automático no seu dia a dia, entendeu? Mas pode ser que um dia não fosse. Você se habituar a se importar, sabe, a tratar bem alguém, pode ser muito difícil para algumas pessoas. Ceder, ser fiel, né? Controlar a língua para não magoar o outro. Isso tudo é escolha, né? E como é sobre duas pessoas, você não pode escolher pela outra pessoa, né? Claro. Então, acho que tudo isso tem que ser observado no namoro, né?
Porque às vezes só um lado que cuida. Então fica muito... Se tem só um que cuida, se tem só um que se importa, se tem só um que é gentil, que é romântico, amoroso, que se lembra, gera um fardo e uma frustração muito grande, entendeu? É gostoso a gente amar, a gente tem a necessidade de amar e de cuidar, entendeu? Mas a gente também tem a necessidade de ser amado, de ser cuidado, né? E é legal num relacionamento, eu acho, num casamento, que se reveze, né? Que não seja sempre só você que tem que perdoar o outro, mas que você saiba que um problema não seja o mesmo problema para sempre, né? Que possa ser superado e não que haja outros problemas, mas que não seja, entendeu? Que haja um crescimento, eu acho, dentro do relacionamento. Que haja isso, um crescimento. Que você não sinta, como ele fala ali, o que ele fala? Peraí, deixa eu abrir aqui. Que aquele que te ama, ó, tem a preocupação de não te magoar, tem o desejo de nunca causar dor em você, né? E se causar, não vai ser de propósito. Se fizer, vai fazer com que a sua ferida seja curada. Tem uma frase que eu vi na internet várias vezes já, que tem algo engraçado na gente, que a gente deseja que a nossa ferida seja curada pela mesma pessoa que abriu a ferida. Algo assim, né? Então, o cônjuge abriu uma ferida em você e o seu desejo é que ele mesmo venha e beije a sua ferida até sarar. E diga com 1 milhão de palavras e gestos o quanto ele lamenta ter causado essa ferida, quanto, sabe, quanto eu fui estúpido ou estúpida, me perdoa. Demonstre, sabe, que te ama, que se enganou. Então, eu acho que é importante esse cuidado, não fingir que não errou e passar para frente, mas realmente demonstrar que estou arrependido, sabe? Não queria ter te magoado assim, não queria, sei lá, esquecer o aniversário de casamento. Putz, grima. Sei lá, tem um outro dia que você pode preparar, comprar um presente e demonstrar o quanto você, sabe, foi um cabeça de vento, sei lá, e esqueceu. Ai, não, esqueci, agora já foi, agora ano que vem, entendeu? Não. E achar que a pessoa tem que te perdoar e você não tem que fazer nada. Eu acho que, enfim, e se habituar com aquele erro, né? E esperar que a pessoa perdoe uma segunda, terceira e... Eu acho que tem que se perdoar, como Jesus fala, né? 70 vezes 7. Mas quando você comete sempre o mesmo erro, você dá a impressão de que você não se importa, né? Com a outra pessoa. Então é isso. Quem te ama não quer te magoar e se te magoar, fará de tudo para se desculpar
para que as suas feridas sejam fechadas e que para que você volte a ficar feliz junto dele ou junto dela, né? Para recobrar a paixão, o amor dos primeiros tempos. E eu espero que vocês sejam muito, muito, muito felizes mesmo, juntos. Tchau. Deus abençoe vocês.